Olá, oitavo ano. O primeiro assunto da terceira unidade é o estudo dos movimentos. Conforme o tipo de fenômeno observado, a física é dividida em mecânica, óptica, termologia, ondulatória e eletromagnetismo, que nós já estudamos na unidade passada. Então, mecânica é o estudo dos fenômenos que produzem o movimento dos corpos. Física óptica é o estudo dos fenômenos produzidos pela luz. Física termologia é o estudo dos fenômenos produzidos pelo calor. E a ondulatória, estudo dos fenômenos produzidos pelas ondas, como no caso os sons. O eletromagnetismo é o estudo dos fenômenos produzidos por cargas elétricas e pelos ímãs. Cinemática. A cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos e também das partículas. Ao contrário da dinâmica, que estuda a causa dos movimentos, a cinemática descreve o movimento de um corpo, mas não se preocupa com as suas causas. Temos o ponto material. Ponto material, todo corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação às distâncias consideradas, chama-se ponto material. Por exemplo, somos minúsculos perto de um avião. No entanto, se observarmos um avião alçando o voo, perceberemos que conforme a distância aumenta, o tamanho do avião vai diminuindo. Não que ele diminua de verdade, mas pela distância nós vamos ver o avião cada vez menor, até ele se tornar um pequeno ponto no céu. Então, nesse caso, nós dizemos que o avião é um ponto material, tendo em vista que o seu tamanho é desprezível em relação à distância que se encontra do observador e da imensidão do horizonte. Temos o ponto referencial. Todo movimento deve ser descrito em função de um referencial, devido ao fato de que todo movimento é relativo. Exemplo, qualquer coisa pode servir como referencial. Por exemplo, uma casa é um ponto de referência, uma árvore, uma praça, qualquer coisa pode ser um ponto referencial, pode ser um ponto de referência. É muito comum quando nós falamos, eu moro em tal bairro, tal rua, número tal. Alguém pergunta, tem um ponto de referência? Ou seja, tem algo assim mais conhecido que fica próximo? Entendeu? Então, nesse sentido assim. Quando a posição muda em relação ao referencial, dizemos que um corpo está em movimento. Todo corpo em movimento recebe o nome de móvel, é algo móvel que se movimenta. Portanto, vamos ver um exemplo aqui. Ao utilizar uma moto para se locomover, uma pessoa está em movimento ou está em repouso? Em física, repouso quer dizer parado. Olha, depende. Há duas respostas possíveis para dizer se está em movimento ou está em repouso. Se pensarmos em relação ao observador, quem está observando, o observador vai estar parado. O motoqueiro está em movimento. A moto, o motoqueiro está em movimento. Porém, se pensarmos em relação à moto, ele está em repouso. Se formos comparar a pessoa que está pilotando a moto, está em cima, ele está parado, ele está em repouso, mas a moto está se movimentando. Mas se eu for pensar, eu estou observando a moto, eu vou ver que a moto está em movimento. Então, o movimento, ele é relativo, depende, né? Como eu dei o exemplo aí agora. Trajetória. Trajetória, conjunto de sucessivas posições ocupadas por um corpo em movimento. São caminhos traçados por corpos em movimento. Dei um exemplo aqui, as marcas de pneus de automóveis, por exemplo, em estradas cheias de lama. Com certeza, depois que parar de chover, o sol vai secar, vai ficar as marcas ali dos pneus dos carros que passarem por ali. Essas marcas são consideradas trajetórias. Pegadas, uma pessoa passou caminhando ali por essa estrada cheia de lama, vai ficar ali o trajeto por onde a pessoa passou, vai ficar as marcas, né? Então, trajetória. Então, dependendo da trajetória percorrida por um móvel, algo que se movimenta,
ela pode assumir formas geométricas, que se classificam em retilínea ou curvilínea, tá? No caso, retilínea, que a trajetória retilínea é quando é percorrida em linha reta, e a trajetória curvilínea é quando é percorrido em linha curva. Linha reta, por exemplo, a subida e descida de um elevador. Ele está se movimentando sempre em linha reta, ele não faz curvas. A trajetória curvilínea é quando é percorrida em linha curva. Vamos supor, uma pessoa caminhando na estrada cheia de lama, ela pode ir em linha reta ou ela pode ir fazendo curvas, fazendo traços, S's, voltas, tá? Então, linhas curvas. Quando eu vou desenhar, eu posso desenhar com linhas retas, posso desenhar com linhas curvas ou posso usar os dois tipos. As trajetórias curvilíneas podem ser circular, parabólica, hiperbólica e elíptica. Aí temos o exemplo aí da trajetória circular. A imagem aí do relógio. O movimento de cada ponteiro do relógio, nesse caso, esse relógio tem 3 ponteiros, das horas, dos minutos e dos segundos. Então, os movimentos de cada ponteiro de um relógio, ou vamos supor a hélice de um ventilador, eles fazem movimento circular. Trabalha 24 horas por dia até quando ele se quebrar. Vai estar sempre fazendo movimento circular. O movimento curvilíneo parabólico temos, por exemplo, aí o arremesso de uma bola. O jogador de basquete arremessou, ela vai subir, depois ela vai descer e vai formar essa trajetória que chamamos de parabólica. O movimento, a trajetória curvilínea hiperbólica, temos o exemplo aí da subida de um ônibus espacial. Então, essa trajetória é considerada hiperbólica. E a trajetória curvilínea elíptica é esse movimento aí que os planetas fazem ao redor do Sol, é uma trajetória curvilínea elíptica. Temos aí alguns tipos de movimento. A maioria dos movimentos que conhecemos não é uniforme, não é igual. Isso porque, enquanto eles são realizados, há variações de velocidade em relação ao tempo. Então, movimento variado, o que é isso? Dizemos que um móvel realiza um movimento variado quando em sua trajetória a velocidade não é constante, ela varia. Ou seja, quando ela é variável. Temos aí o movimento acelerado, o movimento retardado e o movimento constante. O movimento acelerado ocorre quando o valor da velocidade aumenta. Aí, nesse caso, nós chamamos de aceleração positiva. O movimento retardado ocorre quando o valor da velocidade diminui. Nesse caso, chamamos de aceleração negativa. E o movimento constante ocorre quando não há variação de velocidade. Então, imaginem um carro. Quanto mais pisar no acelerador, mais o carro vai aumentar a sua velocidade. Nesse caso, movimento acelerado. De repente, você precisa tirar o pé do acelerador, frear, ele vai frear um pouco, mas ele continua em movimento. Nesse caso, ele vai diminuir a velocidade, então o movimento chama-se retardado. E o movimento constante é quando não ocorre uma variação de velocidade. Vamos supor que o motorista consiga dirigir lá só em 60 km por hora, nem aumenta nem diminui. Então, esse movimento é um movimento constante. A aceleração é a variação de velocidade em relação a um determinado tempo. Exemplo, quando o motorista aumenta a velocidade do veículo, a aceleração é positiva. Entretanto, quando ele pisa no freio, a aceleração é negativa. E quando é que a aceleração é nula? É quando a velocidade não aumenta nem diminui. Aí dizemos que ela se mantém constante ou nula. Então é isso, 9º ano. Esse é o primeiro conteúdo dessa 3ª unidade. Espero que vocês tenham entendido e até mais.